Então, boa noite a todos e a todas que estavam esperando essa live, né? O Sindicato, então, dos Rodoviários está inaugurando essa nova ferramenta chamada Jurídica em Foco, onde o objetivo é trazer aos trabalhadores rodoviários informações relevantes do mundo jurídico que impactam diretamente no nosso dia a dia, na nossa vida e principalmente, no caso hoje, em nossa aposentadoria. E a nossa convidada hoje é a doutora Kátia Mertes, advogada previdenciarista, né, que está nos ajudando e justamente nos dando um atendimento nessa parte previdenciária ao sindicato e a todos os seus sócios para que a gente possa ter, né, uma orientação e, além de uma orientação, também eventuais ações aí que atenda aí o direito dos trabalhadores no que tange à aposentadoria especial, né? Então, meu boa noite à doutora Kátia, né? Obrigado pela presença, doutora. Boa noite. E eu acho que o importante, pessoal, é a gente fazer aqui um panorama, né, dos últimos acontecimentos a nível de legislação da nossa aposentadoria. Eu separei alguns temas aqui, que a gente tinha uma legislação anterior a 28 de abril de 1995, que estabelecia, então, que o trabalhador rodoviário, por uma condição de penosidade, ele acabava se enquadrando na aposentadoria especial. O que era isso? O trabalhador que fosse trabalhador motorista de ônibus, motorista de caminhão, cobrador de ônibus, ele só pelo fato de ser um rodoviário, ele, ao completar os 25 anos de profissão, ele tinha, então, o direito garantido de entrar com seu pedido de aposentadoria especial. A partir dessa data, então, a partir do dia 29 de abril de 95, essa condição acabou perdendo, né, o objeto. Então, a gente entrou em uma outra legislação. Para que vocês possam entender melhor, a gente gostaria, então, de passar a palavra para a doutora Kátia, para que ela possa fazer esses esclarecimentos e aí sim a gente tirar todas as nossas dúvidas. Mas antes de passar para a doutora, gostaria de pedir que vocês mandem comentários, façam perguntas, que esse é o objetivo, a gente poder fazer um intercâmbio de informações e aquilo que, na medida do possível, que for algo que atenda aos interesses coletivos de todos, a doutora possa, né, responder. Aquilo que for questões mais pontuais, que precisa de um estudo mais detalhado, aí a gente peça que marque uma consulta através dos canais do sindicato e venha falar com a doutora. Também fica aqui, ao canto superior da tela direito, né, o nosso QR Code, onde vai direcionar você a todos os nossos canais do sindicato, tá? Ali você acessa o link, o QR Code e direciona para o link que você quer. Certo, meus companheiros, vamos deixar com a palavra quem entende da coisa, não quem aqui está falando demais e não passou a palavra ainda. Muito obrigado, doutora Kátia, a palavra está contigo. Boa noite, obrigada, Wilson, obrigada pela oportunidade, né? Boa noite aos associados que já estão entrando aqui na live, tá? Então, foi muito boa essa provocação do Wilson, a gente precisa, né, conversar sobre isso, que são decisões recentes e que impactam de forma direta o trabalhador rodoviário, né? Então, contextualizando, como o Wilson falou, né, essa questão do reconhecimento da especialidade do tempo trabalhado como trabalhador rodoviário, como motorista de ônibus, cobrador, motorista de caminhão, ajudante de caminhão, até 95, esse trabalhador chegando no INSS com a carteira de trabalho, com a classificação como cobrador, motorista, ele tinha um reconhecimento sem qualquer prova de exposição a qualquer agente, qualquer risco que a profissão expõe ele, né? Então, esse trabalhador só com essa prova era suficiente para que se ingressasse, conseguisse o reconhecimento disso. Também também é importante lembrar que o trabalhador motorista de caminhão, já naquela época, que normalmente não se tem esse registro em carteira de trabalho, ele conseguia fazer a prova juntando alvará de autônomo,
os tacógrafos com a identificação de que transportava carga, notas fiscais, né? E isso também é meio de prova, né, que esse trabalhador, então, depois vai ter que trazer para demonstrar essa condição, tá? Então, a partir de 29 de abril de 95, com a edição da Lei 9.032, passa a ser necessária a demonstração da exposição dos agentes físicos, químicos e biológicos, e que então exclui, né, o trabalhador rodoviário está exposto à penosidade, a condição, as outras condições que daí nesta lei não vai se trazer. Aí esse reconhecimento só vai se fazer, então, através do PPP. Vai ter que trazer, demonstrando que tu tem uma exposição a um agente físico ruído que tu não vai ter, né? Na atividade profissional do motorista, ele não vai ter essa exposição. Se a não ser, existe também, em alguns casos, o agente ruído, né? Mas é muito difícil tu fazer ela de forma contínua. Eles são picos de ruído, mas não de forma contínua. Até para ajudar a doutora, se eu posso colaborar, é interessante nós dizermos que essa condição da garantia da aposentadoria especial, ela não terminou, né? Ela só acabou que a gente tem que fazer prova disso, né? E as provas cada vez ficaram mais difíceis para o trabalhador. Por exemplo, nós que trabalhamos no transporte coletivo urbano ou no transporte de carga, muitas vezes quando o trabalhador busca o acesso ao direito à aposentadoria, aquele fator de ruído, muitas vezes no caminhão que o trabalhador trabalhou, que houve esse prejuízo, já não tem mais lá. E na hora da perícia, um caminhão novo, onde o trabalhador não consegue fazer prova, né? Isso é mais uma dificuldade que tu vai ter, né? Porque a perícia, ela normalmente ela vai ter que fazer, vai ser feita, né, no momento posterior, e aquelas condições que tu vivenciou lá em 98, 2000, tu já não tem as mesmas condições. O ônibus já é um ônibus com uma maior qualidade, o veículo, então, que tu vai utilizar, a própria via, né? A gente fala aqui também que a partir do tema 1307, o que vem acontecendo, Wilson, até para contextualizar as pessoas, o pessoal aqui, existiam decisões diversas dos tribunais divergentes. O nosso tribunal aqui, da 4ª Região, aqui em Porto Alegre, a 5ª e a 6ª Turma tinham um entendimento. Já em Santa Catarina já era um outro entendimento mais favorável ao trabalhador rodoviário. Então, essa decisão, a partir do tema, da aprovação desse tema 1307, da fixação da tese, então, da possibilidade do reconhecimento da penosidade, isso vai ter um efeito geral, né? Então, tu vai ter uma uniformidade de decisão, né? Então, tu não vai ter mais aquela divergência. Nesse tribunal eu sei que eu não vou ter êxito, ou se vai cair naquele eu posso ter êxito. Então, a gente traz, esse tema vem para deixar de forma igual o entendimento com relação a esse. Desculpe. Repercussão geral, né? Isso. Porque cada magistrado tinha um entendimento, né? Isso, exatamente. Então, o que se tinha, então, muito presente, a lei da 8.213, ela não fala especificamente agentes químicos, físicos ou biológicos. Ela fala aquilo que vai trazer algum prejuízo à saúde e à integridade física do trabalhador. E a partir desse conceito que se vai construir essa tese. Então, ela não fere a possibilidade da penosidade. Então, ela tem, né, há uma possibilidade, há uma brecha na lei de que se busque esse reconhecimento através dos outros fatores. Então, ali na tese firmada, e ali depois a gente vai conversar até, a nossa maior dificuldade é fazer a demonstração disso, mas a tese firmada, ela fala que o trabalhador, tanto o motorista de ônibus como de caminhão, ele está sujeito a uma jornada excessiva, né? O estresse do trânsito, o risco do assalto, né? Aqui nós não temos muito, mas acredito que em outras regiões mais para o norte, a gente vai também verificar a dificuldade das vias, né? A gente aqui já não vai ter tanto essa dificuldade. Nossas vias aqui mais na região metropolitana,
elas são adequadas, mas tu vai mais para o interior, eu acredito que tu tenha muita dificuldade com essas vias com dificuldade de buraco, né? Então, esses fatores que vão impactar nesse laudo, né, nessa penosidade. Então, tudo isso vai passar por uma perícia, obviamente, e aí que está a nossa dificuldade, Wilson. A gente vai para o tribunal, a gente entra, né, com uma ação, e muitas vezes o judiciário não nos oportuniza a realização dessa prova. E aí acaba caindo no prejuízo, né? O trabalhador não tem meio de prova. É verdade. E aqui colaborando conosco, doutora, até para a gente poder fazer uma referência aqui a todos que estão na audiência, está bombando a nossa live aí, porque o tema ele é bem importante para os trabalhadores. Eu quero mandar um abraço aqui para o Leonardo Silva, que já faz um comentário aqui, inclusive um companheiro que é técnico, na verdade engenheiro de segurança do trabalho, né, que está colocando aqui um tema bem importante, ó, que as rodovias hoje já estão melhores, os veículos são mais novos, assim fica mais difícil o enquadramento por ruído e vibração, né, que era uma das questões que se podia buscar, né, por uma condição diferenciada na aposentadoria, né. Também quero mandar um abraço aqui para o nosso diretor sindical, Décio, para o Adriano, para o doutor Wilson Neto, para a doutora Cíntia Carvalho, para o Jorge Souza, que está aí conosco aí na audiência, né, e a gente segue aqui acompanhando. Mas, doutora Kátia, essas dificuldades que o trabalhador encontrava a partir de abril, e ainda encontra, de certa forma, de abril de 95, até agora, as recentes decisões do STJ primeiro, o que na prática mudou para o nosso trabalhador rodoviário, segundo a ótica do STJ, modificou para melhor para nós, e quais são, daí, as situações em que o trabalhador precisa comprovar, né, o que melhorou nesse do STJ. Além da uniformidade, então, desse entendimento, a tese firmada, né, diz que há possibilidade do reconhecimento, então, da penosidade, que então, até então estava extinta a partir desde 95, né? É possível se reconhecer, então, o enquadramento como atividade especial, desde que demonstrada por meio de perícia técnica individualizada, né? Então, a partir disso, inclusive, né, eu estava lendo hoje de novo o acórdão, ele menciona de forma clara que o judiciário ele precisa dar essa oportunidade de realização dessa perícia. Mas que nem eu estava lendo agora, não sei, eu acho que foi o engenheiro o técnico de segurança do trabalho que comentou, as nossas vias hoje, né, e as vias de antigamente são outras, então é outra realidade. Então a gente vai ter daqui a pouco uma dificuldade de fazer essa prova, demonstrar de que nós não estamos no mesmo, né, no mesmo condição de 10 anos, 20 anos atrás. Então, a gente vai ter essa dificuldade na hora de fazer esse reconhecimento. Mas, ainda assim, se abre uma possibilidade, que até então era divergente nos tribunais. Então, se abre essa possibilidade. Então, além disso, a gente também pode utilizar, mas, assim, não se vai ter muito, né, essa prova emprestada. Se algum outro processo houve uma verificação, uma perícia, e as condições de trabalho são similares, são parecidas, é possível se utilizar daquela prova. Talvez no caso do mesmo empregador, ou numa situação semelhante, né? O mesmo, existem muitas situações, muitos profissionais, né, às vezes na mesma empresa, né? Eu entrei, eu consegui o reconhecimento. Tu pode pegar daquele processo, aquela prova emprestada e trazer para esse processo, né? O que vai divergir, às vezes, é a condição ali, trabalhou em período X ou Y, mas muitas vezes são parecidos os períodos. Então, tu consegue, se aquele laudo teve um reconhecimento, então, daqui a pouco, tu consegue trazer isso e trazer esse reconhecimento para cá também. Isso Sim. É possível no judiciário de fazer. Então, via de regra, essa decisão do STJ, então, considerou, né, doutora, que a nossa profissão de rodoviário, né, ela possibilita, então, que nós provamos que ela é penosa. Isso? Isso. Tá. Então, e quais seriam esses
essas características dessa penosidade? O trabalho exaustivo, o estresse do trânsito, demonstrado isso, porque isso tu vai encontrar em regiões metropolitanas, em que tu tem um número grande de veículos, né? Então, regiões mais metropolitanas, tu vai ter essa característica. Regiões mais de interior, tu vai ter a característica de, talvez, estradas com dificuldade, né? Ruins, né? A trepidação. Assaltos, né? Isso, daí se tu vai na região metropolitana, isso vai ser mais comum. E importante também, Wilson, não é só o motorista, mas o cobrador também, né? Que nem todos hoje, né? Todos os veículos coletivos têm mais, mas é cada vez mais reduzido esse mercado, né? Mas quem está exposto, né? De alguma forma, também pode ter esse reconhecimento. Um abraço para o nosso amigo Alex Tavares, foi nosso colega aqui na Empresa Real Rodovias. Hoje está lá também no movimento sindical, lá do Sintraturb, né? Obrigado, companheiro, aí pela participação. E a gente segue aqui na luta. E, doutora Cíntia, para a gente aprofundar um pouco mais o tema e para trazer uma conexão das decisões, dessa decisão importante do STJ, que então trouxe a condição, né, de prova novamente da penosidade da nossa profissão. Ela, em paralelo com uma decisão recente do STF, né, que estabeleceu... Até gostaria que a senhora pudesse falar dessa decisão do STF, que coaduna junto com essa do STJ. O que essa decisão que o STF teve a posteriori nos ajudou? Então, agora, essa, na verdade, foi uma surpresa para nós, advogados previdenciaristas, né? A gente não estava... Porque as últimas decisões do STF têm sido muito desfavoráveis, né, ao trabalhador. Então, sim, a gente, de certa forma, houve uma surpresa, né, quando veio essa possibilidade, então, de não, ter essa obrigatoriedade de idade mínima, né? Sim. Aí, até para esclarecer, essa ação direta de inconstitucionalidade ingressaram em 2020, foi a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria que entrou. E daí, paralelo a isso, vários institutos previdenciários, né, foram fazendo frente nesse julgado. Nessa DI, 3 teses estavam sendo trazidas para que se derrubasse, né, da reforma da Previdência. Uma delas era, então, o fator idade, né? O trabalhador que trabalhava, normalmente o trabalhador de Minas, ele teria que trabalhar, tem a obrigação de trabalhar, reconhecer 15 anos e a idade mínima de 55. Aí 20 anos, a idade mínima de 58, e aí o trabalhador, de forma geral, que é o dos 25 anos, até os 60 teria que trabalhar. Aí tu veja, né, o contrassenso. O trabalhador que começa com 20 anos de idade, exposto não é só o motorista da rodoviária, mas até o frentista, qualquer trabalhador com uma exposição ao agente físico, ruído, ele fica 25 anos trabalhando naquela profissão, né? Então 45 anos com aqueles efeitos daquele tanto ruído quanto nocivos, agente químico, né, que causaram de alguma forma algum efeito na tua saúde. Tu vai ter que esperar até os 60 anos, ou seja, tu vai ficar mais 15 anos exposto a isso, né? Então tem esse contrassenso aí que teria a possibilidade de reverter. Outro fator que veio, que também se pedia nessa DI, era a possibilidade de conversão. É muito comum as aposentadorias ter períodos de conversão. Então, até 2019, a gente ainda pode trazer fatores de exposição a agentes químicos, físicos, e aí a gente tem a possibilidade de conversão, inclusive no caso da penosidade, tá? Então, até 2019, eu não tenho dos 25 anos, mas até 2019, eu tenho um período X em que eu estive trabalhando, eu tenho essa possibilidade, então, de reconhecimento dessa conversão. Isso pode me aumentar o tempo, né?
e aí em outros critérios, outros tipos de aposentadoria, de pontos, outras regras de transição, conseguiria antecipar essa aposentadoria, tá? E também o fator de média salarial. A reforma da Previdência, antes da reforma da Previdência, a aposentadoria especial, ela era 100% da média. Se verificava todas as contribuições de julho de 94 até o momento da aposentadoria, e isso entrava no cálculo. Desse cálculo, 80% dos maiores salários eram considerados, então se excluía uma parte, que também era um fator positivo, e desse valor, 100% era a aposentadoria do trabalhador, da aposentadoria especial. Tá? Agora, com a reforma da Previdência, o trabalhador homem, a partir de ter no mínimo 20 anos, começa numa alíquota de 60% e cada ano adicional se aumenta em 2% a essa alíquota. Então, para tu atingir os 100%, tu tem que trabalhar mais 20, 30 anos. Agora não fiz o cálculo, mas é mais 20 anos para tu fechar. O objetivo é prejudicar e impedir, né, o acesso a esse... É sempre reduzindo, né? Então esses dois últimos, tanto a conversão quanto a fator idade, esses dois não tiveram reconhecimento da inconstitucionalidade. Então, eles foram mantidos depois da reforma. Mas, então, o fator da idade mínima, né, que era realmente o contrassenso, ele foi derrubado. Então, hoje, tu não precisa mais, né? Tu tem o teu tempo de 25 anos de contribuição, né? No caso do trabalhador rodoviário, são 25 de demonstração de exposição à penosidade, e tu pode, sim, então, ingressar com um pedido de aposentadoria sem esperar os 60 anos. Então, tu vai ter essa antecipação de benefício. Tá? Então, isso é importante a gente frisar. A doutora está trazendo para nós uma informação extremamente importante. Com as decisões do STJ, que classificou, né, que a nossa profissão é uma profissão penosa, né, que ela pode ser considerada penosa, somada com essa decisão do STF, se eu estiver errado, me corrija, doutora, a técnica é a senhora, somada com essa decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que não há necessidade mais de aguardar a idade mínima para aposentadoria, mas somente os 25 anos de profissão, claro que desde que esteja, né, diretamente ligado à profissão, né? A condição da aposentadoria de forma antecipada, né, dos demais, porque ela não há necessidade de fazer aquele cálculo de chegar nos 65 anos, né, doutora? Para homem, né? 60 para homens, né? Isso. E 55 para mulheres, isso? Não. A idade mínima era igual para homem e mulher. Igual para os dois, claro. O que muda é no fator de cálculo, né? A mulher é 15 anos e a partir desse tempo, 2% a cada ano. O homem, a partir de 20 anos, aí tu inicia da alíquota de 60% e depois... Uma pergunta que me fizeram aqui através do meu WhatsApp aqui. Aqueles que já se aposentaram, né, mas perderam essa lacuna, vamos dizer assim, a partir dessas decisões, há uma condição de revisão da aposentadoria ou não pega esse cálculo? E vou te ser bem sincera, a pergunta que mais tem vindo, assim, nesses últimos dias, porque muita gente, eu tive uma situação agora de um trabalhador que ele faz 3 meses que ele se aposentou, e aí muda a condição toda, né? Até o momento da aposentadoria, primeira coisa, né? A revisão ela só pode ser feita para quem tem menos de 10 anos de aposentadoria. Quando passou dos 10 anos, não tem mais, tá? Ela já consolidou, não há possibilidade de revisão. Menos de 5 anos, tá? Eu tenho ali em 2021, 2023, ali eu fechei ali a aposentadoria com conversão, né? Mas não fechei a aposentadoria especial, tá? Aí, mas até aquela época eu não tive todo o período reconhecido, eu não tive todos os períodos reconhecidos, só uma parte deles, né?
dessa decisão do STJ agora, e eu não tinha levado ao judiciário a condição de motorista, por exemplo, ou cobrador, eu não tinha levado porque não havia o entendimento, a dificuldade de prova, né? Mas se eu juntasse esse período até o dia que eu implementei as condições, até aquele dia, nada depois. Todo o período posterior eu não posso trazer naquela aposentadoria, não posso. A revisão é sempre o período pretérito. Se eu tinha, então, né, algum período que eu não levei ao judiciário, que não passou pelo crivo da justiça, e que eu posso, então, com essa conversão, implementar os 25 anos, posso sim revisar, tá? Então, a única coisa que tem que se avaliar, né, como a gente comentou, o fator de cálculo, né, tem que se fazer essa avaliação, mesmo para uma revisão, porque uma revisão mal feita pode reduzir teu salário. Eles não estão, né, não vão te dizer, tu queria mais baixo, não. Na hora de tu pediu, tu tem que ter a responsabilidade de verificar se de fato tu vai ter um acréscimo nesse salário. E nessas revisões, doutora, antes de judicializar, a senhora consegue fazer esses cálculos para ver se é mais vantajoso para o trabalhador ou não tem como fazer esse cálculo? Sim, é possível fazer. O problema só do cálculo ainda, os programas de cálculos, como fazem 2 semanas que saiu essa decisão do STF, eles ainda não foram adaptados. Então, acho que mais um mês, por aí, provavelmente eles já vão se adaptar. Então, é possível fazer uma estimativa, mas não um cálculo final, ainda não mais seguro. Então, ainda vai ser, a gente vai ter que aguardar, pelo menos a gente tem uma certeza disso, para não ter qualquer risco, né? Não colocar em qualquer risco o trabalhador, a gente tem que fazer isso antes. Exatamente, é isso que é importante, tá? Porque a gente estamos buscando uma situação mais vantajosa e acabamos perdendo, né? Exato. Causando um prejuízo ao trabalhador. Isso é responsabilidade, né, tanto do departamento jurídico quanto do sindicato, jamais estar informando o nosso trabalhador de algo, né, que realmente vai ser desvantajoso para ele. Estamos chegando a 30 minutos da nossa live, que é o nosso primeiro Jurídico em Foco, né? Hoje com a doutora Kátia Mertz, advogada previdenciarista, para aqueles que estão entrando agora na live. O sindicato, em parceria com a doutora Kátia, estamos aí, então, fazendo atendimentos nessa área, tá? Quem quiser fazer o seu cálculo, quem quiser fazer a sua aposentadoria, né? Tem condições bem mais vantajosas para o associado do sindicato. Entre em contato conosco através do 3568-2638, que é o nosso WhatsApp, marque a sua consulta com a doutora, que ela vai estar aqui no sindicato para atender todo o nosso trabalhador rodoviário associado ao sindicato. Eu quero deixar um abraço aqui, então, para o Márcio Rodrigues, para a minha esposa, Carol Oliveira, que está presente na live aí, né? Inclusive, quero mandar um abraço a todos os casais, que hoje é dia dos namorados, né? E, então, eu e a doutora Kátia estamos aqui, até estava comentando, fizemos bem no dia dos namorados, né? Então, é algo que a gente deixou aí, mas certamente os nossos pares estarão em casa nos esperando, né? Exatamente. Né? Então, eu quero deixar um abraço aí para todos os meus companheiros e dizer que mandem perguntas para nós, que na medida do possível a gente vai aqui tentando tirar, né, as dúvidas, né, que apareçam aqui nessa área previdenciarista. Quero dizer que essa é uma nova ferramenta que o sindicato está instituindo, né, que são as lives, que vão ser de forma recorrentes, né? A gente vai procurar de 15 em 15 dias trazer um tema central aqui para informar os nossos trabalhadores, ou seja, do direito previdenciário, ou seja, do direito trabalhista, ou seja, do direito civil, que a gente também tem bastante demanda aqui no sindicato. Vamos trazer outros profissionais, né? A doutora Ângela, que nos atende aqui na área civil, o doutor João Batista, na área trabalhista, e vamos destinar um período aí para a gente poder discutir, trazer as informações necessárias aos nossos companheiros e, ao mesmo tempo, também tirar as dúvidas no campo jurídico. Muitas vezes o trabalhador está trabalhando lá e não tem tempo para vir no sindicato para resolver uma situação mais pontual, né? Então, eu quero deixar aberto aqui os nossos canais, né? Se você ainda não segue o sindicato, siga lá nas nossas redes sociais,
está aqui o nosso link através do QR Code. Acesse lá, siga todos os nossos canais para que você possa estar conectado e, ao mesmo tempo, acompanhando também aquilo que o sindicato disponibiliza para todo o nosso associado. Mas vamos lá, então. Um abraço para a Veridiana Ferreira aí também. Um abraço a todos. Mas vamos lá, então, doutora. Então, na sua avaliação, essas decisões, inclusive, lhe surpreenderam, né? Porque o próprio STJ também, né, vamos dizer assim, julgar matérias desse tema nos soa um pouco estranho, né? Geralmente isso acontece a nível de TST, né? Não a nível de STJ. Mas eu acho... Pode falar. É que as decisões previdenciárias vão para o STJ, né? Então, não é razão disso. Fui me meter numa área que eu não entendo, né? Então, a doutora aqui já nos deu aqui então, o STJ, mas via de regra, né? Esses tribunais superiores, até o próprio TST em decisões, eles são um tanto quanto ortodoxos, né, doutora? Eles geralmente não acabam não ajudando o trabalhador, vamos dizer assim, né? Outro tema que foi agora julgado no STF, que não é da nossa categoria, e sim dos vigilantes, os vigilantes não tiveram êxito, né? Isso, E nós, então... Se assemelha à situação, inclusive, da penosidade, se tu para, né? Avaliar o risco ao assalto, né? Imagina o trabalhador, claro que estamos entrando em outra seara, mas imagina o trabalhador da vigilância, que muitas vezes não tem nenhum posto para ele ficar, né? Fica lá exposto a tempo, a frio, a chuva, né? E ao risco, né? E ao risco, né? Porque ele está lá cuidando de valores, cuidando de... Enfim, e não tiveram tanto êxito quanto nós tivemos, né? Isso. E por isso mesmo que a gente surpreendeu essa decisão, porque a gente tem tido isso, a gente teve a situação da revisão da vida toda, que foi um prejuízo enorme, né, para alguns trabalhadores que já estavam, inclusive, recebendo, né, tiveram reconhecimento e agora precisam devolver esses valores, né. Então, há ainda bastante... E a gente tem essa decisão, né, do STF, então, nos chamou a atenção. Então, até... a gente vinha acompanhando as decisões anteriores e a gente nos surpreendemos com essa possibilidade. Foi bem apertado, né? Foram 6-5, né? Foi a partir de um pedido de vista do ministro André Mendonça, né? O ministro Fachin e Rosa Weber já tinham votado a favor da inconstitucionalidade os 3 pontos, né? Então, o ministro André Mendonça trouxe, que foi acompanhado por Nunes Marques, então, e Carmen Lúcia e Dias Toffoli. Então, isso então nos né, deu um alento de uma mudança de pensamento ali. Porque eu acho que houve uma mudança também no tribunal, ou não? Da decisão dos vigilantes para essa? Ou os ministros eram os mesmos? Eu não me lembro como é que foi a votação, mas ela não foi tão apertada. Eu acho que, se não me engano, foram 3 votos somente a favor. E a relatoria era do Alexandre de Moraes. Esse aqui, o relatório, era o Barroso, né? Nesse relatório. E ele também votou contrário à inconstitucionalidade, o Barroso. Né? Mas naquela relatoria, então, era Alexandre de Moraes. E, inclusive, né, dos vigilantes, chama atenção porque, inclusive, né, tudo bem, né? A pessoa que não está fazendo porte de arma, mas aquele que faz o porte de arma, não se abriu nem essa possibilidade, né, de reconhecimento. E a gente sabe que é inerente ao risco, né, a essa função. Sim, os tribunais, a gente começa a sempre falar, né, a gente que não quer saber do que está acontecendo é entender a cabeça do juiz, né. Em determinadas situações, pende para um lado, em determinadas situações pende para o outro. Mas o importante é que nós, rodoviários, fomos contemplados, então, por uma situação que, poxa, nós tínhamos aí... para nós era uma grande derrota, né? Esses 25 anos vão ser considerados desde lá de 95. Muitos colegas nossos aí conseguiram, né, através desses fatores antes da penosidade ali, da vibração do corpo inteiro, de ruído, conseguiram a aposentadoria especial. Mas cabe destacar que foi uma grande dificuldade para o trabalhador provar, né? Justamente por aqueles fatores que nós falamos anteriormente, bem trazido aqui pelo nosso companheiro Leonardo Silva, né?
da mudança das rodovias, melhoria, enfim, né? O trabalhador vai fazer uma perícia hoje num caminhão da época, tá aqui o companheiro Leonardo Silva falando. Então, quando fosse fazer a perícia, aquele caminhão que fazia um barulhão já nem existia mais, né? A empresa já nem tinha mais. Então, dificultou muito. Agora, com essa decisão, não. A gente está ali muito mais condições, né, doutora? Exatamente. Tu vai para um processo com muito mais ferramentas, né, para brigar pela possibilidade de realizar essa perícia, né? Mas eu não sou trabalhador, não tenho PPP, eu sou trabalhador autônomo, eu tenho MEI, tenho essa possibilidade também. Há um reconhecimento também de atividade especial para o trabalhador autônomo. Então, é possível se trazer esse reconhecimento também para essa atividade. Claro que daí a questão probatória ela é um pouquinho diferente, né? Não vai trazer ali no PPP, né? Mas ainda assim mesmo, né? O Wilson deve acompanhar muito os PPPs que são trazidos, eles normalmente não informam esses fatores, né? Na verdade, até para lhe ajudar, né? A senhora falou aí, deixa eu puxar um pouquinho para o nosso assado, trocar um pouquinho do foco, mas para voltar aí. A senhora falou da reforma da Previdência, né? Lá atrás, quando o governo Michel Temer fez, foi a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? A trabalhista, Michel Temer foi a trabalhista. O Bolsonaro que fez da Previdência, né? O Bolsonaro que fez a Previdência. Isso. Lá na reforma trabalhista de 2017, trazida pelo governo Michel Temer, uma das grandes, eu costumo dizer assim, que a grande prejuízo, entre tantas, mas um dos maiores prejuízos que o trabalhador teve foi a partir do momento que as rescisões de contratos saíram de dentro dos sindicatos. Porque o trabalhador ele fica à mercê do empregador, inclusive na questão da documentação. A maioria das empresas não fornece o PPP para os funcionários, né? Quando vinha aqui para o sindicato, nós fazíamos toda a conferência, inclusive não homologávamos, ou homologávamos com ressalva as rescisões aonde não aparecia o perfil o PPP, né, para o trabalhador. Então, isso foi um grande prejuízo para o trabalhador, né? E na reforma da Previdência, aí essa feita assim pelo governo Bolsonaro, entre muitas situações em que houve esse prejuízo, e eu sei porque o meu pai era rodoviário, se aposentou também de maneira, uma aposentadoria especial, veio ao óbito, né? E quando a gente foi transferir essa aposentadoria para a esposa dele, acabou ela ficando só com 60% do seu rendimento. Né? Isso sim foi um prejuízo para o trabalhador, aquela pessoa que necessita somente dessa fonte de recurso, né? Impactou muito, né? Muito. As pensões, na verdade, todos os benefícios de alguma forma tiveram algum impacto, né? Para te ver, assim, a aposentadoria, por mais que tivesse o fator previdenciário, quando considerada a média, né? Hoje tu tem períodos no teu período contributivo que tu tem oscilações, que tu tem salários mais baixos. E anteriormente a gente tinha, então, essa possibilidade de excluir, né, esses salários mais baixos e tu tinha uma possibilidade de média maior. Agora não, todo o período de 94 até o dia que tu te aposenta entra no cálculo. Então tu vai ter oscilações maiores ali e que vão, de fato, né, prejudicar no resultado final da tua renda, né? Então isso tudo vem depois da reforma e são lutas que a gente tem tido, né, de tentar melhorar esses salários, tentar verificar. Então, o que eu sugiro, né? Então, já entrando nessa avaliação da aposentadoria, o trabalhador, é importante que ele venha procure uma avaliação, né, um planejamento previdenciário, que a gente chama, para identificar se ele tem um valor de salário, né, adequado, ou ele também pode aguardar isso, né? Então, ele pode fazer esse estudo antecipado, verificar, não, ainda não é conveniente encaminhar, eu tenho uma redução muito grande, né? E ainda tem que considerar que o trabalhador empregado, né, depois da aposentadoria especial, ele tem que se afastar daquela atividade. Ele até pode ter uma outra atividade, mas não exposto àquela condição. Então, né, se tu tem como profissão somente isso, e eu vou ter um impacto muito grande financeiro na minha aposentadoria, eu tenho que avaliar, né? Se ela é conveniente agora,
porque eu vou ter que deixar o meu trabalho, eu vou ter uma redução daqui a pouco no salário, né? Ou se vale a pena aguardar, né? E aí o que se faz? Você avalia quanto tempo mais você tem que aguardar e quanto isso te, né, oneraria, né? Faz esse levantamento de, eu vou deixar de receber por 5 anos um salário de X, de 3 mil, para ter um valor de R$500 a mais depois. Então, isso tem que se avaliar antes. Então, a gente sempre sugere fazer um planejamentinho antes, né? Verificar se de fato, né, tu tem uma boa condição de aposentadoria agora ou se vale a pena depois, tá? Então, a gente sempre recomenda essa avaliação. Chegou 2 perguntas para nós aqui, importante a gente falar, mas antes eu queria deixar um abraço aqui para o nosso amigo Márcio Campos, lá, secretário-geral dos Sindicatos Rodoviários de Porto Alegre, nos acompanhando na live. Nosso amigo, companheiro aqui também, Edson Vatti, né, que foi nosso colega lá no transporte coletivo urbano, em Sapucaia. Então, doutora, chegou 2 perguntas para nós aqui. A primeira, que eu acho que é importante todo mundo, que é uma pergunta que está, né? O trabalhador que se aposentou na condição especial, ele pode continuar trabalhando nessa condição ou ele não pode trabalhar mais? Eu gostaria que a senhora respondesse. O entendimento, né, que tu não pode. No momento que tu te aposenta, a aposentadoria especial, ela é antecipada justamente para que tu te afaste daquela condição, né? Ela visa proteger o trabalhador naquela exposição, né? Então, se preso ao risco de tu manter, né, no trabalho e ter uma suspensão de aposentadoria, isso pode vir a acontecer sim, né? Então, tu tem que fazer essa verificação, né? Tu pode, sim, trabalhar numa outra atividade que não aquela que tu te aposentou. Mas Isso é importante, então, o pessoal ficar bem claro. Quem se aposentou na condição de especial, ou seja, digamos que mesmo de trabalhador rodoviário, né? Aí, especial, motorista de ônibus. Tu não pode mais trabalhar na atividade que te gerou essa condição, mas tu pode trabalhar em outra, né, doutora? Isso. E como é que o INSS verifica isso? Na tua classificação profissional, né? Tu tem um indicativo de exposição ou não, ou uma contribuição que a empresa precisa fazer para justamente garantir esses benefícios futuros, que eles chamam o SAT, né? Que é um adicional que tu paga para justamente fazer frente a essa contribuição futura da antecipação. Então, vai haver o cruzamento de dados identificado que tu tem uma aposentadoria especial e que tua contribuição segue, né, na mesma categoria. E esse cruzamento de dados pode se implicar, tá? Essa semana, até ouvindo outros profissionais conversando, e aí eles... Mas será que não também, no momento que tu tem uma verificação, o INSS pode cancelar imediatamente? Isso. Essa pergunta. Pode, ou deveria haver um processo antecipado para identificar se de fato tu estava, né? Porque tu está ciente, né? No momento que tu te aposenta, tu não pode mais trabalhar naquela atividade. Mas daqui a pouco eu não estou naquela atividade, mas estou vinculada à empresa. Então, penso eu que deve, né? Não deve haver esse procedimento antecipado, né? Pelo menos o trabalhador dele precisa ser notificado, né? De que não está, né? E aí se abrir uma possibilidade de contraditório, né? Que eles, né? Um espaço de defesa para que ele também possa, né? Daqui a pouco justificar se de fato estava ou não, ou demonstrar que não estava, né? Então, eu entendo que esse procedimento antecipado antes da suspensão, ele precisa acontecer, né? Por pena de um mandato de segurança para resguardar o direito, né? Sim. O INSS, de forma administrativa, tem tomado essas medidas? A senhora tem... Eles normalmente, mas não digo nessas decisões de aposentadoria especial. Eu não tenho visto, tá? Eu te confesso que eu tenho vários clientes que se aposentaram e alguns seguiram, né, sob o risco, né? Cientes, né, sobre o risco, né? Orientado, né, doutora? Exatamente. Mas não tiveram a notificação. Mas em outras situações, que a gente vê muito em BPC, né, que se verifica irregularidade, em outras, aposentadoria por invalidez, em que a pessoa, de alguma forma, faz alguma contribuição,
há sim a suspensão, e aí tu tem que fazer a defesa, né? E enquanto tá nesse processo de defesa, né, tu segue recebendo, porém tu pode ter que devolver valores para a Previdência. Sim. Pode acontecer isso. É perigoso, né? Isso, esse é o risco, e eles dentro da ação mesmo. Então, no risco, não trabalhe mais, né? Ou mude de atividade, né? Mude de atividade. Porque tem, inclusive, muitos trabalhadores que se aposentaram na condição especial e estão em outra atividade que não é especial, não tem problema, né? Exatamente. Eu queria também fazer já estamos chegando a perto de 1 hora, nosso bate-papo aqui, ele corre muito rápido, né? Chegando a quase perto de 1 hora de transmissão, e eu não queria encerrar ela antes de deixar uma última pergunta que eu recebi aqui através do meu WhatsApp, do companheiro lá da Aviação Feitoria, né, Ederson. Pergunta que faço então: quem já entrou com o pedido de aposentadoria e alcança todos os fatores, ficará mais fácil então para se aposentar agora? Depende do andamento do processo, né? Depende em que estágio está o processo. Estou já em fase recursal, eu já não tenho mais a parte probatória, né? Verdade. Eu não tenho mais a possibilidade, a não ser que entre os pedidos esteja isso. Mas se eu já estou em fase recursal, eu já extingui essa possibilidade. Agora, se eu estou num procedimento administrativo, né, que muitas vezes acontece do advogado fazer o processo administrativo, fazer o recurso administrativo, isso leva um período mais longo. Então, ainda não ingressou com o processo judicial, ou está no início do processo judicial, que ainda possibilita o pedido de perícia, é sim possível, né, se acrescer ou até modificar o pedido inicial, né? Porque né, pode acontecer, porque como tu não tem, não vislumbra essa possibilidade de uma aposentadoria especial, porque tu não tem o fator idade, mas que tu já implementa condições para aposentadoria, tanto na regra antiga como alguma outra regra de transição, tu pode não ter solicitado isso, né? Então, tu não vai ter, dentro do teu pedido, essa possibilidade de aposentadoria especial. Então, pode, sim, dependendo da condição, tu pode rever, fazer uma emenda inicial, modificar os pedidos ali, mas, né, dependendo do estágio, tu não tem mais como verificar, a não ser com uma revisão futura, né? E também, né, Wilson, o que a gente sempre lembra, né? Eu me aposentei, como foi um caso de um cliente meu agora recente, me aposentei, recebi já, posso rever? Não pode mais. Mas eu me aposentei e não recebi nada, posso rever, né? Posso desistir da minha aposentadoria e fazer um novo pedido nesse sentido, né? Pode, daí tu pode fazer. Porque no caso desse meu cliente, ele não tinha até o dia do encaminhamento o tempo suficiente. Então, ele não vai entrar numa revisão. Mas se ele tivesse reafirmado a DER, mudado o início do benefício, teria tempo suficiente para aposentadoria especial. Mesmo que haja, então, o trânsito em julgado, mas não recebeu ainda o benefício, né? Ainda a condição de, então, não quer retornar desde o início do processo. Aí tu tem que avaliar. Eu vou desistir de um processo que eu vou ganhar R$ 2.500 para me aposentar, né, na aposentadoria especial por R$ 3.000, mas vou deixar de ganhar um atrasado de 150 mil? Isso não vale a pena, né? Essa avaliação todo advogado vai fazer antes, né? Vai passar para o cliente. E aí é uma decisão do cliente, isso é bem importante, né, Wilson? Acho que a gente tem que deixar bem claro. Porque, claro, que para o profissional interessa, né, um atrasado, interessa isso. Mas a decisão final precisa ser do cliente. Vamos fazer agora só uma divulgação. Estamos chegando já a 52 minutos de live. Os temas que a gente trouxe aqui foram extremamente importantes. Eu acho que trouxe uma certa clareada, né, para os nossos trabalhadores, de duas decisões que foram importantes. Mas, para além disso, vai também ser tema de um outro Jurídico em Foco, que eu já convido a doutora para a gente tratar na sequência, né, em outra oportunidade. É importante que a senhora diga também que a senhora também tem outras atividades dentro do campo previdenciário que a senhora atua, né? Então, se quiser, quem quiser fazer uma consulta com a doutora no campo jurídico e previdenciário, é só entrar em contato conosco aí através do nosso WhatsApp, que eu já passei, está passando na tela agora. Marque uma consulta
e a doutora vai estar aqui para atender vocês, tá? Mas eu gostaria de deixar para a doutora dizer também outras atividades que a senhora faz aí no campo do direito previdenciário. Claro. A gente, além do encaminhamento da aposentadoria, do planejamento da aposentadoria, verificação das condições, a gente trabalha com benefícios como auxílio, o benefício por incapacidade, que é muito recorrente, né? Então, a gente sabe que tem muitas trabalhadores que ficam sem condições de trabalhar, mas em razão de uma negativa do INSS se sujeitam a entrar a trabalhar naquelas condições. Então, a gente tem essa possibilidade de rever no processo judicial esse afastamento, né? Então, além disso, um benefício que eu acho que atinge a classe é o benefício de auxílio acidente. Independente da condição de ter sido no trabalho ou não, o auxílio acidente que deixa sequelas, ele te garante um benefício que tu vai poder receber até o momento de te aposentar, que corresponde a 50% da renda calculada. Então, se o trabalhador ganhar, numa média salarial de benefício por incapacidade, R$3.000, e ficou com sequelas em razão do acidente, ele pode pedir esse auxílio acidente, né? E isso vai garantir para ele uma renda de R$1.500 até o dia da aposentadoria. Então, é bem interessante, assim, e muita gente não tem conhecimento, e é independente, tá? Não precisa exatamente tu estar no trabalho. Um acidente, me acidentei com o meu carro lá, particular, não estava no trabalho, mas fiquei com uma sequela. E isso reduziu minha capacidade laboral. Posso, sim, então, pedir o benefício de auxílio acidente. Né? Interessante. E tu tem, além disso, o que é mais interessante, tu recebe desde o dia que tu teve o benefício cessado. Então, eu tive em menos de 5 anos ali, né? A prescrição é 5 anos. Mas eu digo, em 2023, eu tive um acidente que me deixou com sequelas. E aí, ele cessou no final de 2023. Eu encaminhando hoje, eu vou ter direito, desde a cessação do benefício por incapacidade, eu vou ter direito a esses atrasados. Então, às vezes, tem um dinheirinho ali esquecido e tu não sabe que tu tem direito. É verdade. Então, pessoal, gostaria já de agradecer a doutora Kátia, muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora Kátia. Certamente a gente saiu muito melhor do que entramos, né? Com bastante informações que nós não tínhamos, né? Quero dizer para os nossos trabalhadores que a gente vai manter essa sequência de informações da categoria através do departamento jurídico e que nos acompanhe nas nossas redes sociais, está o nosso QR Code aí para que você possa puxar, né? A nossa entidade é afiliada à FETRAROD, que é a Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, e também a CNTTT, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte Terrestres, e a nossa central sindical, então, é a União Geral dos Trabalhadores. Tá? A gente agradece a presença de todos que nos acompanharam durante essa live e ficamos à disposição, aí, então, né, para futuros esclarecimentos e não deixem de fazer a sua consulta com a doutora Kátia Mertz, referente a essas questões previdenciárias, que essa parceria que o sindicato, então, está disponibilizando para todos os nossos associados aqui do sindicato. Agradeço mais uma vez, doutora Kátia, muito obrigado pela participação e conto com a senhora em outra oportunidade. Muito obrigada, Wilson. É uma alegria muito grande poder fazer parte, né, desse projeto aí. E assim, a gente sabe que são muitas demandas, muitos questionamentos. Daqui a pouco, quero ouvir sobre essa pauta, traga ali para o sindicato, eu quero ouvir sobre auxílio acidente, quero ouvir mais sobre benefício por incapacidade, ou até retomar esse assunto, algumas abordagens que a gente não trouxe hoje, né, nos tragam esses questionamentos e não deixem nos procurar, né? Uma aposentadoria bem planejada te garante o futuro, né? E agora, com essas possibilidades jurídicas, a gente vai ter um grande leque de trabalho aí e a gente, né, fica à disposição, né? Quem tiver interesse em avaliar a sua aposentadoria, chama no WhatsApp do sindicato ali para a gente agendar um horário, tá bom? Muito obrigada, viu? Muito obrigado. E a gente agradece a todos os trabalhadores que nos acompanharam aqui atentamente nessa live, né? E fica também para que vocês nos ajudem a construir futuras pautas. Mandem para nós aqui aquilo que vocês entendem como sugestão, que é interessante nós falarmos, que a gente vai certamente trazer profissionais qualificados aqui para poder tirar todas as dúvidas dos nossos trabalhadores. Um abraço a todos, boa noite e até o próximo Jurídico em Foco. Boa noite.